Imagina se você tivesse num leilão de uma obra de arte, um quadro, e você conseguisse saber exatamente não apenas o preço, mas o lance que estão dando, o volume dos lances, a velocidade desses lances e principalmente onde os players estão querendo dar lance nessa obra. É exatamente isso que o tape reading faz. Enquanto o gráfico no trading te mostra o que já passou, o tape reading ele permite que você saiba exatamente o que está acontecendo no momento. Meu nome é Ângelo Milok, eu sou jornalista, trader, analista de investimentos CNPI e nesse vídeo eu vou falar sobre tape reading no mini índice. É um conteúdo atualizado onde eu vou te falar o que é o tape reading, como usar o tape reading no mini índice e como montar uma tela igual essa aqui, que é a minha que eu opero de fato. Então fica no vídeo até o final, se inscreve aqui no canal e boleta o joinha, que é de graça e você ajuda muito o canal a crescer. Bora pro vídeo. Se você está aqui vendo esse vídeo, você já deve ter uma noção do que é o tape reading, mas eu vou passar aqui um resuminho bem rápido de como essa técnica, essa ferramenta, esse setup pode ajudar o trader no dia a dia. O tape reading nada mais é do que leitura de fluxo, então você consegue operar sabendo exatamente o que está acontecendo, as ordens que estão no book, as ordens que foram executadas, o volume, a posição dos players, enfim, tem muita ferramenta que ela possibilita que você saiba exatamente para que lado está indo o fluxo, não apenas o preço, mas o fluxo. Apesar de ser muito popular no mercado de mini dólares, o tape reading também é completamente possível de ser aplicado no mini índice. E da mesma forma, ele vai te ajudar a saber, por exemplo, ranking de corretora, volume de preço, âncora de preço, o fluxo das ordens, a evolução no tempo dos players, né? Enfim, ele é completamente aplicável ao mini índice. Há queixas, no entanto, no que se refere à arbitragem, de que players fazem muita arbitragem com o mini índice. Por exemplo, comprando o mini índice e vendendo o BOVA11, enfim, ou até usando outros papéis, mas pessoal, particularmente, eu acho que não faz muito sentido, porque você consegue arbitrar qualquer papel, inclusive o mini dólar. Você pode comprar mini dólar e o pequeno e vender o cheio. Então, assim, a arbitragem, não faltam instrumentos no mercado financeiro para você arbitrar qualquer ativo. Então, eu vejo que esse argumento da arbitragem por si só, ela não justifica você não usar tape reading no mini índice. Bom, mas vamos lá o que interessa, eu vou mostrar para vocês aqui na tela como eu opero hoje, né? Então essa tela aqui do Profit que você está vendo, ela é a minha tela de operação e eu vou explicar cada um dos elementos aqui e como que eu uso eles, tá? Eu não vou explicar você a montar a tela, tá, pessoal? Porque dá um trabalho e tal, e eu acho até que cabe, né, se for o caso, você pode me chamar, eu tenho um grupo lá no Telegram onde eu posto conteúdo sobre trade, investimentos, com frequência, tem link aqui na descrição, dá para você clicar aqui no QR, escanear aqui o QR Code e acessar por lá também. E se você precisar de ajuda profissional para montar uma tela semelhante a essa, me chama por lá, ou aqui na área de comentário do vídeo, rede social, enfim, que eu te ajudo, tá bom? Mas nesse vídeo aqui eu só vou mostrar como que eu uso o tape reading no mini índice e talvez isso até te dê gatilhos, né, para você usar também. Então, essa é a tela que eu tô mostrando. Começando pelo lado esquerdo ali, eu tenho grade de cotação. Então, isso aqui não é um recurso de tape reading propriamente dito, mas ele é um recurso que ele me ajuda muito, porque como eu opero muito o índice, eu tenho ali em cima, né, o cheio e o mini, o índice e o dólar, e na sequência eu tenho o IBOV, né, e o BOVA11, que é o índice e o ETF do índice, e aí eu tenho algumas ações, Petro, Vale e os bancos. Então, no geral é isso. E eu gosto de olhar essa grade, por quê? Primeiro de tudo, índice dólar. Vejo se eles estão em caminhos opostos, né? Não que uma coisa tenha muito a ver com a outra,
mas normalmente quando o dólar sobe, o índice cai, quando o índice sobe, o dólar cai. Normalmente isso acontece, mas não é regra, tá? Então não leve isso como uma receita de bolo. Acompanha as principais blue chips e também tem ali embaixo, ó, você tá vendo ali, eu tô passando o mouse, DI1F 27, 29, 31 e 33, que são os principais contratos, né, de juros futuro que estão vigentes no momento. É muito importante você acompanhar juros futuro, os juros futuros, porque da mesma forma que o dólar, geralmente quando os juros estão subindo, a bolsa está caindo, tá? Mas, de novo, não é regra de bolso. No meu caso em específico, eu vejo ali que os juros futuros, eles não estão me dando uma leitura clara, tá? Então, por exemplo, eu tenho o 27 e o 29 caindo, né, ou quase estáveis, mas eu tenho o 31 e o 33 subindo. Então isso para mim já é um sinal de um mercado que está sem tendência, tá? Eu gosto de operar quando pelo menos os juros futuros eles têm um viés claro, e aqui eu não tenho, não sei se é um viés de alta ou um viés de baixa. Então, bem confuso, tá? Qual que é o cenário ideal para mim operar o índice, tá? Vamos supor, para eu, né? O cenário ideal para mim, mas para eu operar o índice, o que eu vejo? Vamos supor um mercado de alta. Dólar e juros precisam estar caindo, e BOV, né? Bovespa, BOVA11 e ações subindo. Então, isso é um mercado claro para mim, né? De tendência. Se eu tenho juros e dólar caindo e bolsa subindo, eu vou operar a favor da tendência sempre. Nesse caso, eu vou buscar compras no mini índice. Então, essa ferramenta, apesar de ela parecer muito simples, né, a grade de cotações, ela tem esse papel fundamental, tá? Do lado dela, eu tenho o gráfico. Então, o gráfico também do mini índice. Eu sou um trader grafista, né? Inclusive, eu sou analista técnico, né? Eu tenho certificado da APIMEC. E eu venho do gráfico, então eu ainda sinto essa necessidade de ficar olhando o gráfico. Eu não consigo operar sem olhar gráfico, né? Então, apesar de que eu tenho bastante ferramenta aqui, né, de tapering, como vocês estão vendo, eu ainda preciso do gráfico, tá? Aqui embaixo eu tenho o Times in Trades, só que ele está filtrando, né? Então aqui eu tenho um lado da compra e aqui, né, acabei de mexer, eu tenho o lado da venda. Ele é uma ferramenta de Times in Trades, mas eu filtro ele pela posição, né, o saldo. Então eu estou pegando aqui de um lado o saldo dos vendedores. Você está vendo que a quantidade aqui, né, o volume de quantidade, essa coluninha aqui que eu estou passando o mouse, né, aqui, ó, essa coluninha, ele só tem saldo de players que estão comprados. E do lado, os players que estão vendidos, né? Vou trazer elas aqui para o meio da tela, né? Ó, aqui em cima do gráfico, né? Ó. Então, aqui só venda. Deixa eu pôr aqui. E aqui só compra. E olha como o mercado tá estranho hoje, né? Eu tô gravando em 29 de janeiro. Eu tenho player comprado com prejuízo e eu tenho player vendido com prejuízo. Por exemplo, a XP aqui, ela tá vendida com 13 mil contratos na venda e ela tá vermelho, né? Tá com prejuízo. Por quê? Porque o preço médio dela está abaixo da VWAP, né? Então eu tenho aqui no gráfico, essa linha laranja do gráfico, ela é a VWAP e tá vendo? Ela tá ali no 184.909 e o preço médio da XP está em 182 mil, né? Tá um pouquinho abaixo da VWAP. 182, 175. Ele tá um pouquinho para baixo. Bem para baixo, né, aliás. Aqui no meio eu tenho o Superdom, né, que é essa janelona aqui, que eu uso para gerenciar a ordem. Então, apesar de que eu estou olhando o gráfico, deixa eu ver se conectou aqui numa conta de simulação, apesar de estar monitorando o gráfico aqui, né, igual eu falei, eu gosto de olhar o gráfico e eu venho de gráfico, né, então faz sentido eu estar aqui acompanhando. Aqui, tava meio fora, achei. Eu gosto de gerenciar as ordens por aqui, né, então se eu for bater alguma ordem aqui,
eu acompanho no gráfico, mas a ordem eu gerencio por aqui, né? Então, pô, fazer uma venda aqui, fiz uma venda, outra venda aqui, eu acho no 350, eu acho que é mais tranquilo você ter mais precisão na real, né? Se você manipular suas ordens aqui pelo Superdom, tá vendo? Deixa eu deixar um lotinho aqui na parcial. Vemos aqui na janela de Times in Trade que passou bastante compra, tá vendo? Bem na hora que eu vendi entrou um lote enorme de compra. Veja que o meu ele tá bem calmo aqui, né? Então ele tá azul, né? Porque passou bastante ordem aqui. Aí de vez em quando dá uma mudança ali e tal, tranquilo. Por quê? Justamente porque ele tá filtrado. Mas eu vou maximizar aqui e vou tirar o filtro, né? Então vou abrir aqui a janela, aí eu vou ter quantidade, tá vendo que ele tem aqui um filtro por lote, né? Eu acabei de desativar e eu pedi para ele me mostrar lotes que são maiores que 30. Por quê? Porque eu entendo que qualquer coisa abaixo de 30 lote ali não vai fazer muita diferença na minha leitura, tá? Mas se eu tirar o filtro de lote, olha a loucura que vira, né? Ele fica muito mais rápido, né? Não dá para acompanhar, né? Então assim, não faz sentido eu ter essa janela. Não faz sentido eu ter essa janela passando aqui, ó, quantidade 1, 2, 1, 2, 5, até suja a minha leitura, né? Então, vamos lá, o Times in Trades, eu venho em propriedades, quantidade e eu aplico um filtro. E aí quando eu aplico, você vê que ele já dá uma acalmada, ó. Então eu tive agora, por exemplo, tá bastante rosa, porque entrou muita venda. Só que entrou, eu tô pegando os lotes bem maiores aqui, né? E o de baixo, eu comecei a falar aqui do book, mas vamos seguir aqui com o Times in Trades. O de baixo, ele também é um Times in Trades, né? Ele também tem um filtro, né? Então ele está com um lote bem maior, né? Acima de 250, justamente porque ele está configurado aqui embaixo na aba, estou mostrando ali a setinha, ele está configurado como ordem original e não como negócios. Aqui ele está passando todos os negócios. Aqui ele está passando a ordem original. E qual que é a diferença? Por exemplo, ó, o último negócio que saiu lá em cima, lá que está azulzinho, ele está dizendo para mim que foi uma ordem, né, agora baixou, foi uma ordem em que a agressão veio da venda, né, por isso que ele está vermelho. Foi uma ordem do Morgan, né, tá vendo aqui essa última que eu tô com o mouse, e foi uma quantidade de 500. Essa foi a ordem original do Morgan. O Morgan bateu 500 lotes a 183.835. Essa ordem do Morgan de 500 lotes, ele aqui em cima ele foi diluído e eu não sei o que aconteceu aqui que mudou. Vamos ver se ele volta. Aí, voltou. Ele deu algum bugzinho aqui que ele voltou. Que ele sumiu, mas vamos lá. Ordem original. Então, por exemplo, essa ordem aqui, vamos pegar a última que tá azulzinha, tá, pessoal? Vou trazer pro lado aqui porque minha imagem tá bem em cima. Então eu tenho aqui no lado esquerdo a ordem original e aqui no lado direito, né, bem em cima aí da minha cabeça, os negócios. Veja aqui, o BTG acabou de vender 294 lotes. Só que isso não foi uma ordem, mas não foi para o mesmo player. Ela foi em vários negócios, né? Vários players do mercado foram consumindo essas ordens. Olha que maravilha, o trade andou, já está dando R$100, né, aqui. Vou até zerar, vamos zerar, pronto. Fizemos R$100 aqui durante a gravação do vídeo. Tá, pessoal? Então a importância de ter o Times in Trades mostrando negócios e mostrando a ordem original é que os negócios, a janela de negócios vai te dar uma percepção de fluxo, né, de lado, ou seja, tá entrando muita venda, ou seja, eu sei que o fluxo é vendedor, e a ordem original, ela te dá uma percepção mais assertiva de quem que fez esse movimento, tá? Quem foi o player que fez esse movimento, beleza? Pessoal, não sei se até aqui ficou alguma dúvida, tá? Mas
Se você tiver, né, se algo ficou confuso para você até aqui, deixa nos comentários do vídeo que eu respondo todo mundo, tá, que comenta aqui. E se você quiser entrar lá no grupo do Telegram, onde eu também compartilho informações sobre trading, sobre investimentos, tem link aqui na descrição, ou você pode escanear o QR Code por aqui também, beleza? Eu vou falar agora um pouco do book, que é essa janela que eu acabei de maximizar. Da mesma forma que o Times in Trades, o book eu gosto de deixar filtrado. E o motivo é o mesmo, tá? Se eu não tiver um filtro de quantidade, né, igual aqui ele tá... Vamos ver quanto que tá o filtro aqui. Aqui, ofertas. Eu coloquei um lote maior que 75. E é só por isso que o filtro tá calmo, né? Você consegue acompanhar, você consegue ver as ordens. Se eu tirar o filtro, olha a loucura que vira. Então, assim, isso aqui que está acontecendo na tela agora não me ajuda em nada no mini índice. Então, preciso ter filtro. Eu vou lá, filtro. Eu vou filtrar as ofertas por lote, lotes maior de 75. Isso quer dizer o quê? O meu book de ofertas, ele só vai me mostrar ofertas de ordens que sejam maior do que 75, tá? E da mesma forma, eu defino aqui uma score, ó, score institucional, acima de lotes, 50 lotes, ou seja, e acima de 50 minutos. Então, toda ordem que ficar no book por mais de 5 minutos e que tiver mais de 50 lotes, ele vai deixar ali um sublinhado e isso vai mostrar para mim que é uma ordem institucional, ou seja, é um player mesmo grande que quer executar e quer executar naquele preço, tá bom? E a visibilidade aqui, as cores, aliás, eu deixo apenas ordens de compra verde, né, e aí 2 níveis, e a ordens de venda vermelho também, 2 níveis, tá? E aí quando eu filtrei, ele acalmou e eu consigo ver ordens que são grandes e ordens que são escoras, né? Por exemplo, aqui o BTG, ele tem um lote de 75 no 140, né? 183.140, e ele tem uma no 183.100, né? No bola. Então ele tem duas ordens numa quantidade de 75 que estão no book há mais de 5 minutos. E é isso que está definido para mim aqui, que são as escoras institucionais, tá bom? Bom, por fim, só mais um ponto que eu gosto de olhar bem e eu vou compartilhar com vocês. De novo aqui na janela de Times in Trades, eu vou maximizar. Eu gosto bastante de olhar aqui a evolução no tempo. Por quê? Porque eu consigo ver exatamente o movimento que os players das corretoras fizeram ao longo do dia. Então, por exemplo, essa linha azul é o Morgan, que às 9 horas ele começou vendido, né, aqui no lado esquerdo, e ele permanece vendido até o momento, né? Eu estou gravando quase 1 hora. Veja que o volume, né? Essa escala aqui no lado direito é o volume. Veja que o Morgan amanheceu, abriu o mercado, ele vendeu e ele começou a vender e permanece vendido, tá? E em contrapartida, você tem, por exemplo, aqui em roxo, a Ideal, que começou, vendeu e virou e agora tem a sua posição comprada, tá? Então, eu acho legal observar a evolução no tempo, né, para ver o que os players, como que eles estão agindo, né, que movimento que eles estão fazendo. E você pode ver que o Morgan, né, que é essa linha azul que eu estou passando o mouse aqui, ele começou o dia vendido, ele está vendido já há 1 hora, né, 4 horas de pregão, e aqui no saldo vendedor, ou seja, todos os players que estão vendidos, ele é o que está mais vendido, com 56 mil contratos vendidos, e ele está no lucro, né? Ele tá verde aqui, porque o preço médio dele, como eu consigo ver aqui no canto superior direito, né? Ó, ele está com o preço médio nos 187 mil, vou arredondar, tá? O papel agora está a 183, de alguma forma ele vem vendido com esse médio lá em cima, né? Então, imagina como que não tá, quanto de lucro que isso aqui não representa, né? Provavelmente foi trabalhando preço, é até surreal pensar isso, né? Porque olhando aqui o gráfico,
a gente tem aqui, deixa eu pegar aqui para desenhar, o 187 mil tá aqui em cima, né? Ó. Coloquei até ali. Olha onde está o preço, né? E aonde está o médio do Morgan. Então veja que legal, né? Até isso a gente consegue saber. Então esse foi o vídeo Tape Reading no mini índice. Eu espero que tenha esclarecido, tá, pessoal? Esse vídeo é mais atualizado do que o anterior que eu tenho aqui no YouTube. Não sei se ficou corrido ou se ficou confuso, mas se ficou, manda sua dúvida aqui na área de comentários do vídeo que eu respondo de novo. Todo mundo, eu adoro interagir, tá bom? Então pode deixar aqui que eu respondo você também. E de novo, eu tenho um grupo no Telegram, onde eu tiro dúvidas de todo mundo. Se você quiser acessar, tem link aqui na descrição e no QR Code que tem aqui na tela também. De vez em quando aparece por aí na tela, tá? Se você precisar de ajuda para montar sua tela de mini índice, de tape reading no mini índice, ou quiser entender mais, né, como funciona, como você pode proceder, eu tenho uma mentoria que ela é online, ela é individual e ela é direcionada, tá? É para fazer você esclarecer as suas dúvidas, e eu posso interagir com você dessa forma também por meio da mentoria, tá bom? Então me chama lá no Telegram e a gente conversa a respeito de como isso pode acontecer, tudo bom? Mas é isso, beleza, valeu!